O Brasil Eleitor exibe a partir de hoje uma série de reportagens sobre as urnas. E na primeira reportagem você vai acompanhar a evolução dela, das antigas de ferro e de madeira até a moderna urna eletrônica. É uma história que mostra o empenho da Justiça Eleitoral em tornar o processo de votação em um dos mais eficientes e seguros do mundo. 30 centímetros de altura, 50 de profundidade, 35 de largura e peso de até 4 quilos. Eram as urnas usadas no Império e na República. Os modelos de madeira e metal foram usados até a década de 30. O tempo passou, o eleitorado cresceu e cada vez mais as urnas precisavam chegar a lugares mais distantes. Mas o peso não ajudava muito. Por isso, em 1960, a urna de lona surgiu como alternativa para facilitar não só a fabricação, como o transporte. Ela tinha menos de 2 quilos. Apesar do novo modelo, a forma de votação não foi alterada. Era a labuta da contagem de votos, né, amigo? Minas são muitas, 853 municípios. Tinha voto que tinha que atravessar rio, outro chovia. Houve eleição de ficar 12 dias dentro do Tribunal Regional Eleitoral, saindo só para tomar um banhozinho, comendo lá mesmo e acompanhando a marcha das apurações. Apesar de anos a serviço da Justiça Eleitoral, a urna de lona ainda não conseguiu se aposentar. Até hoje, quando a moderna tem algum problema, a de lona entra em ação. A urna eletrônica coloca o Brasil como referência no sistema eleitoral. Mas até se chegar ao modelo informatizado, foi preciso percorrer um longo caminho. Diversos modelos foram testados. Alguns nunca chegaram a ser usados, como esta máquina. Ela foi apresentada pelo inventor brasileiro Sócrates Ricardo Puntel em 1958. Por meio de uma alavanca, o eleitor votava no candidato de preferência. Um cartão que ficava dentro dela era perfurado. Ao final da votação, se retirava o cartão, que funcionava como um boletim de urna. Esse modelo que ele apresentou foi inovador para a época, porque ele permitia que você votasse mecanicamente, mas que ao final daquele pleito já saísse dessa urna a totalização, né? Então seria um avanço, é como se fosse o nosso boletim de urna, né? De hoje, mas o equipamento ele é grande, pesado, né, todo feito em metal. O desafio era criar um equipamento parecido com um computador, mas com tudo junto: CPU, monitor e teclado. E para facilitar a votação, o teclado deveria ser parecido com o de um telefone, já que as pessoas estavam familiarizadas com o aparelho. Tudo foi estudado, a parte do teclado teve um estudo ergonômico muito grande, ou seja, a gente pensa que é fácil, mas não é. A tecla tem que seguir mesmo sistema do teclado telefônico que já é conhecido. A tecla confirma, a tecla branco, tem as cores, já aquelas cores que levam a pessoa a confirmar o verde. O verde é um sinal para avançar, o verde é algo para confirmar, o corrige é laranja. A tecla ela tem que ter uma determinada pressão, ela não pode ser uma tecla. O eleitor tem que sentir que está pressionando a tecla. Quando fecha o circuito, ela emite um sinal auditivo, para que ele perceba que fechou o circuito. Então, todos os componentes da urna eletrônica são muito bem estudados desde aquela época. Foram anos de estudo até que, em 1994, em Santa Catarina, eleitores testaram um novo sistema de votação pelo computador. E em 1996, mais de 32 milhões de eleitores de 26 capitais, com exceção do Distrito Federal, votaram pela primeira vez na urna eletrônica. A gente foi naquela expectativa, como é que vai ser agora? Aí é como é hoje, não mudou, né? Você chega muito rápido, não tinha tanta fila e o interessante era o barulhinho, a gente ficava doido, né? Esperando chegar a hora e depois apertava e acabou. Mas já acabou? A votação eletrônica só foi usada em todo o país em 2000.
O processo eleitoral continuou evoluindo. Em 2008, o TSE iniciou o uso da biometria. Os municípios de São João Batista, em Santa Catarina, Colorado do Oeste, em Rondônia, e Fátima do Sul, no Mato Grosso do Sul, foram os primeiros a usar um novo sistema de identificação. O sucesso foi tão grande que a Justiça Eleitoral deu continuidade ao cadastro biométrico. Em 2010, mais de 1 milhão de eleitores de 60 municípios foram identificados pela biometria. 2 anos depois, o número de eleitores aptos a votar na urna com leitor biométrico ultrapassou a marca dos 8 milhões. Em 2014, não foi diferente. As eleições gerais do ano passado entraram para a história como o maior pleito já realizado no Brasil. Foram quase 500 mil urnas, que receberam o voto de 115 milhões de brasileiros. O resultado das eleições foi divulgado em tempo recorde. Antes das 8 horas da noite, 91% dos votos já haviam sido apurados. E mesmo com todo esse sucesso, a urna está sempre em evolução. A tecnologia veio justamente para diminuir a intervenção do homem e colocar celeridade, precisão, auditabilidade no processo e implementar vários mecanismos de segurança. Então, por isso que nós saímos de um nível de credibilidade baixíssimo e atingimos hoje mais de 90% de credibilidade junto ao cidadão brasileiro, justamente pela introdução da tecnologia e da mitigação da mão do homem no processo. E lá se vão 19 anos com a urna eletrônica. Já avançamos demais. Tentaram na última eleição, eu acho, colocar em xeque a urna eletrônica e foi provado que não tem mistério nenhum, que aquilo ali é tudo muito certo. É o mesmo da senha do banco, pô. Você vai falar que está errado? Você vai entrar no caixa eletrônico e falar que está errado? Ah, eu tinha um saldo ontem, não tenho hoje mais. Não tem isso. Aquilo ali é muito simples, prático e objetivo. E a urna eletrônica é assim também. Uma trajetória marcada por desafios e conquistas. Eu acho que a votação no país é o melhor exemplo de como que a tecnologia mudou a vida da gente.